Olá, mães com propósito! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! É um prazer enorme estar com vocês novamente aqui no canal Mães com Propósito. Se vocês não conhecem este canal, por favor, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem este vídeo para abençoar a vida de outras famílias. Hoje nós estaremos falando mais uma série da Mães da Bíblia, essas mulheres incríveis que estão registradas na Palavra de Deus para abençoar a minha e a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o plano perfeito de Deus. Eu quero falar de um casal muito abençoado para então chegar nesta mulher, nesta mãe que nós vamos mencionar hoje. E este casal se chama Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel eram um casal que está registrado lá no livro de Lucas. A partir do capítulo 1, vocês vão conhecer toda a história deste casal que temia Deus, serviam na casa de Deus. Zacarias era um sacerdote no templo e tudo que Deus faz é muito bom, né? Então este casal, eles eram muito obedientes a Deus. Era um casal temente, porém havia um detalhe na vida deles. Isabel era estéril, ela não podia ser mãe, não podia. Mas tudo que Deus faz é bom. É bom quando Ele faz no seu tempo e o modo com que Ele faz, o seu agir é muito bom. E Deus agiu na vida deste casal, agiu na vida desta mulher, tornando Isabel, ainda que fosse estéril, uma mãe. E aqui nós vamos falar desta série abençoada que o canal Mães com Propósito já vem falando sobre mães da Bíblia. E hoje nós vamos nos atentar para Isabel, essa mulher fantástica que mesmo na sua velhice, estéril, foi mãe de um grande profeta, o João Batista. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Zacarias, o seu esposo. Zacarias, então, como eu falei, era um servo de Deus, um sacerdote no templo, e ele servia ali no templo e na sua devida escala, Zacarias estava no templo e ele estava queimando incenso, orando ao Senhor ali, diante do altar, quando ele teve uma visão. Apareceu o anjo Gabriel. Sim, a Bíblia nos fala muito claramente lá em Lucas e dá o nome do anjo, Gabriel. Gabriel, então, este anjo fala com Zacarias. Olha, Zacarias, a sua esposa Isabel vai ter um filho. Ele vai se chamar João e ele vai ser muito forte, ele vai ser muito bonito, ele vai trazer alegria no meio do povo e vai ser um grande profeta amado de Deus. Zacarias olha para o anjo e ele pensa na sua incredulidade. Meu Deus, olha para mim, eu sou idoso, a minha esposa Isabel também é idosa, como poderemos nós ainda gerar filhos? E Zacarias teve uma incredulidade ali no seu coração. E o anjo então lhe fala, por você não acreditar nesta palavra, por você ser incrédulo, você ficará mudo e este é o sinal de que eu sou o anjo, que eu estou lhe fazendo uma promessa. Deus está lhe fazendo uma promessa. E então Zacarias sai daquele momento do templo totalmente mudo, porque imagine você, se um anjo aparece em nossa frente, eu certamente reagiria como Zacarias, não saberia direito o que fazer. E diante de uma palavra tão poderosa dessa, numa impossibilidade, puxa, nós teríamos que ter muita fé mesmo. E, de certa forma, eu acredito que eu e você também já recebemos palavras assim, que parecia tão improvável, tão impossível nas nossas vidas. Esta palavra, essa promessa de Deus, mas se cumpriu. E eu sei que, eu posso dizer que na minha vida, na verdade, eu já recebi palavras assim. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava na igreja e eu recebi uma palavra de um rapaz dizendo que eu não me preocupasse com a minha família,
Porque há mais ou menos uns 27 anos atrás, quando eu me converti, a minha grande preocupação era: e a minha família? E o reino de Deus em favor dela? Como será isso? Será que eles também vão aceitar? E logo pensei na minha irmã, e quero até usar ela como exemplo, a minha irmã, que se chama Ana. Estou falando o nome dela porque ela é uma serva de Deus e ela me permitiu isso. A Ana era uma mulher nesta época, 27 anos atrás, totalmente uma mulher cativa a uma prisão espiritual muito grande. Ela era prisioneira espiritualmente, mas o Senhor, graças a Deus, a salvou, assim como tem salvado outros, e essa promessa que para mim, na época, parecia ser tão difícil, parecia ser impossível, aonde eu coloquei tantos obstáculos, assim como Zacarias, se cumpriu na minha vida também. Hoje a minha irmã já serve ao Senhor, ela se tornou uma Isabel, na verdade, na minha vida, uma mulher de apoio, uma mulher que está sempre comigo. Ela é uma irmã muito abençoada, uma serva de Deus, e ela se converteu para cumprir a promessa de Deus dada a mim. E assim como toda a minha família, eu creio que também chegará o tempo do reino de Deus sobre a vida deles. Mas a palavra de Deus cumpriu-se na vida de Isabel. Isabel, então, fica grávida após Zacarias retornar do seu trabalho no templo. Passado alguns dias, Isabel, então, tem João Batista, um grande profeta. Mas ali ainda nós vamos ver, em Lucas capítulo 1, porque para Deus não há impossível, é o que a palavra diz em Lucas capítulo 1, versículo 37. E eu sei que assim como cumpriu na minha vida, se cumprirá na sua vida também todas as promessas de Deus. E não importa o tempo e o modo, Deus é fiel e Ele vai cumprir, não há impossíveis para Deus, porque isso é a palavra de Deus e ela não mente. Sabe, às vezes nós colocamos obstáculos nas promessas de Deus, nós colocamos empecilhos naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e nós acabamos alimentando a incredulidade dentro da gente. Por isso, neste momento, eu quero deixar para vocês vencermos a incredulidade, que Deus vai cumprir sim na minha e na sua vida todas as promessas que Deus tem. Isabel foi uma mulher incrível, foi uma mulher de apoio com relação a Maria. Maria, nessa época, também recebe uma visita do anjo Gabriel, que também fala do nascimento de Jesus a Maria. E fala: vá à casa de sua parente Isabel, vá visitá-la. Ela também está vivendo a promessa de Deus, ela está vivendo o milagre do Senhor na sua vida. Maria, então, chega até a casa de Isabel. Quando Isabel vê Maria, Isabel resplandece de tanta emoção. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 1, no versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. E então Isabel, cheia do Espírito Santo, disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres e a criança que você vai ter é abençoada também. Isabel entendeu o plano perfeito de Deus. Havia o plano de Deus em tudo isso. Deus uniu propósitos, uniu Isabel, uniu Maria, uma idosa vivendo a promessa de Deus e uma jovenzinha vivendo também a promessa e o propósito de Deus para sua vida. Isabel foi uma mãe que entendeu o seu lugar no reino. Ela entendeu que uma mulher cheia do Espírito Santo gera filhos cheios do Espírito Santo, como a Bíblia menciona, que o bebezinho no seu ventre, ele saltou. Então, com certeza, segundo a palavra do anjo, quando disse lá para Zacarias que essa criança seria cheia do Espírito Santo. E uma mulher cheia do Espírito Santo, ela gera filhos cheios do Espírito Santo desde o seu ventre materno. E ali, Isabel foi uma rede de apoio para Maria, ajudando-a, ensinando-a aquele processo que ela estava passando também com a sua gestação com Jesus. E você, tem uma Isabel na sua vida? Isso é muito importante.
Eu posso dizer que tenho a minha irmã, a Ana, como eu já mencionei. A Ana sempre foi uma Isabel na minha vida, uma pessoa mais velha, uma pessoa que chorou comigo na minha esterilidade, mas uma pessoa que se alegrou e se alegra comigo até os dias de hoje, com as bênçãos que Deus tem dado a mim, com a promessa que Ele tem cumprido na minha vida, curando a minha esterilidade. Um dia eu já fui como Isabel, estéril, impossível de gerar filhos, mas o Senhor, assim como fez com Isabel, fez comigo, curou o meu ventre, me dando filhos. E eu vivo hoje o plano perfeito de Deus para a minha vida. E eu quero incentivar você, querida mulher, querida mamãe que está me ouvindo. Você precisa de uma Isabel na sua vida para aconselhar, para ajudar, para te ajudar a alavancar, para te sustentar em momentos difíceis. Assim como Maria, não foi fácil para Maria, mas ela teve uma Isabel na vida dela para ajudar ela a vencer todos os desafios que ali foram colocados para ela. Quero te encorajar a não desistir das promessas de Deus. Seja fiel, creia e todas saberão da bondade do Senhor para com você. Ficarão felizes com os feitos de Deus. A Bíblia relata que quando João Batista nasceu, os vizinhos de Isabel ficaram felizes. Isso foi a promessa de Deus dada lá a Zacarias ainda no templo, que João traria muita alegria, e isso se cumpriu realmente quando João Batista nasceu. Todos os vizinhos ficaram muito felizes para que se cumprisse a palavra de Deus. E eu quero incentivar vocês a não desistir. Talvez, mãe, você esteja passando por alguma dificuldade com seu filho. Qualquer tipo de dificuldade, seu filho possa estar longe dos caminhos do Senhor, o seu filho possa estar com uma doença, você possa estar passando por algumas dificuldades, mãe, mas creia nas promessas do Senhor para você e para sua casa. Eu quero terminar dizendo a você 3 pontos. Creia nas promessas de Deus e não desista delas. Não importa o tempo que passar, não importa o modo, o plano perfeito de Deus vai se cumprir na sua vida. Sirva a Deus, independente do cumprimento dessas promessas. Nós precisamos servir a Deus, independente do que Deus faça ou deixe de fazer. Ele é Deus. E seja uma mãe cheia do Espírito Santo de Deus, seja uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, e eu creio que Deus cumprirá o propósito de Deus em nossas vidas. Fique com esta palavra, a você que está me ouvindo, não desista. Deus tem muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar para a nossa família. Seja uma mãe segundo o coração de Deus, assim como foi Isabel, essa mulher que nos deixou o exemplo de ser mãe de João Batista. E João Batista foi um grande profeta e esta mulher, Isabel, o ajudou a ser quem ele foi. Amém? Eu gostaria de orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas, a vida de cada mamãe, de cada mulher que está ouvindo esta ministração, Pai. Que esta palavra possa chegar a esses corações, causando um impacto, ó Pai, e fazendo diferença, Senhor, em nome de Jesus. Que essas mulheres possam ter esperança de que as promessas de Deus, elas não falham e elas não tardam. Elas se cumprem no momento certo, não importa o modo e o tempo. O plano perfeito do Senhor irá se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Deus vos abençoe.